Olá, seja bem-vindo ao canal Cristo Salva TV. Que bom que você chegou até aqui. Aproveite e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber em primeira mão todas as nossas atualizações. Eu quero te convidar e te encorajar a abrir o seu coração e receber essa mensagem, pois eu tenho certeza que você será marcado e impulsionado a viver o extraordinário de Deus. Bom vídeo! Dia de festa, dia de uma grande festa, dia de uma macrofesta, onde as macrocélulas se reúnem para celebrar ao Senhor. Está vendo aí tudo colorido, né? Cada um representando a sua cor. É a cor do sua macrocélula, do seu discipulado. Né? Alguns já estão tendo coleção aí de camisa, né? De camiseta, né? Mas vamos lá, né, Carlinhos? Glórias a Deus, vamos pregar a palavra. Eu não ia falar nada, né? Vocês que me alertaram. Amém. Uma alegria muito grande poder ministrar a palavra ainda sentado, né? Amanhã eu tenho médico, espero que ele me liberte da bengalinha. Né? Mas aqui estamos com a mesma alegria, né? Sentado ou em pé, com bengala ou sem bengala, nós estamos aqui com a mesma alegria para celebrarmos ao Senhor, ainda com o óculos quebrado, né? Porque o meu inteiro eu perdi, mas vamos abrir a palavra de Deus. Eu não marquei o versículo aqui não, mas eu sei que é 1 Pedro, é em 1 Pedro capítulo de número 2, vamos meditarmos juntos, nos alimentarmos da palavra de Deus e nos enchermos mais de alegria com a direção que Deus nos dá pela sua palavra. Deus sempre nos direciona e quando recebemos a direção de Deus, nós nos alegramos porque temos convicções, temos certeza para onde estamos indo e que caminho estamos trilhando. Então vamos ler aí 2 versículos em 1 Pedro, no capítulo de número 2, versículos 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus, 1 Pedro 2, 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que antes, ou que em outro tempo, não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém. Que Deus nos dirija, que o Espírito Santo fale a cada coração, direcionando e mudando a nossa história a cada dia. Bem, o tema que eu quero dar a esta ministração é resgatando e preservando nossa identidade. Eu creio que esse texto, ele fala de uma identidade que nós temos em Cristo Jesus. Esse texto que nós lemos, esses 2 versículos, diz que nós somos em Deus algo, né? Mas vós sois, vocês são, né? Então nós temos uma identidade. E eu creio, amados, que um dos grandes problemas das pessoas hoje, em nossos dias, é justamente a crise de identidade. Muitas pessoas vivem uma crise de identidade. E eu creio que isso deva de acontecer por não saberem exatamente quem são em Deus. E por não saberem quem são, vivem argumentando e tentando provar algo. Porque a sua própria vida não mostra. A pessoa, quando discute muito para tentar provar para o outro que ela é alguma coisa, é porque ela não sabe quem ela é. Né? Já viu uma briga de casal, onde um começa a ofender o outro e a pessoa às vezes começa a apresentar uma lista de virtudes para a outra, e às vezes a outra fala, você é mentiroso. Não, eu não sou não, porque eu só falo a verdade, mas você sim. Quer dizer, é muito fácil a gente rotular outra pessoa e apontar os defeitos da outra. E normalmente quando fazemos isso, olhamos para a outra e queremos ofendê-la, machucá-la, queremos apontar falhas dela, é porque nós mesmos não sabemos, nós não
temos convicção de quem nós somos, né? Você primeiro precisa saber quem você é, porque na realidade muitas das suas crises, principalmente crises em relacionamento, vão se acabar, porque uma pessoa que sabe quem ela é uma pessoa resolvida. Então, a crise de identidade é algo que tem sido muito notório em nossos dias, no dia a dia, na vida das pessoas. E essa crise de identidade, amados, tem feito com que muitas pessoas percam aquilo que Deus preparou para ela, como, por exemplo, a família. Famílias são desfeitas por causa da crise de identidade. E nós, então, precisamos viver mais e tentar, sabe, amados, provar menos com as nossas palavras, mostre mais com a sua vida, porque quem mostra com a vida, quem vive, amados, sabe quem é e acabou, não tem que ficar provando todos os dias a mesma coisa. E normalmente, amados, as brigas e os problemas são com as mesmas pessoas, e a pessoa fica todos os dias praticamente, ou de tempos em tempos, querendo provar para a mesma pessoa, ou para as mesmas pessoas, quem ela é, e o que a outra tem de errado. Isso é uma coisa que somente quem não sabe quem é que faz. Agora, é evidente que muitas pessoas entram nessa situação, em crise de uma identidade, não tendo esta convicção no seu interior de quem é, por causa de circunstâncias ou situações vividas, circunstâncias que ela vive, ou situações que elas estão vivendo ou que viveram, e que acabam deixando a pessoa muito confusa em seus pensamentos, pessoas que acabam, muitas delas, pensando ser aquilo que elas não são. Interessante isso, né? Muitas pessoas acabam admitindo ser, por causa de circunstâncias, aquilo que elas não são. A gente que é líder, amados, sabe, principalmente líder, tem que ser uma pessoa resolvida. Ele tem que saber quem ele é em Deus. Ele tem que saber, ele tem que ter essa convicção dentro dele, de quem ele é. Porque nós, amados, ajudamos muitas pessoas, e nós que estamos na liderança, nós enfrentamos cada situação. Por exemplo, amados, falando de crise de identidade, quando a gente vai, eu já fui tratar, e outros líderes também, com algumas mulheres, que por terem problemas, muitas vezes, em seu relacionamento com o marido, e ser muito ofendida, e não conseguir se entender, e ele não conseguir entendê-la. Muitas pessoas ficam tão confusas, que algumas chegam ao cúmulo, às vezes até dentro da igreja, de se identificarem com outra mulher. E aí, por causa desse problema em relacionamento, dessa circunstância tão difícil, dessa situação tão difícil vivida com o seu cônjuge, o seu marido, ela acaba se achando uma lésbica. Então nós já tratamos, e eu particularmente não tratei com um caso só. Como que você descobriu que você é uma pessoa assim? Eu descobri quando eu vi que eu não me entendia com o meu marido, que ele não me entendia de jeito nenhum. Aí eu conheci uma mulher que me entendia. Lógico, uma mulher vai entender uma mulher. Isso, e vai sempre ficar do lado dela. Não é nenhuma. Mas é um absurdo. Como as pessoas, isso é lógico, é um caso extremo de uma descaracterização de uma pessoa, de um ser humano, né? E isso não acontece só do lado da mulher, acontece do lado de homens também, né? Acontecem circunstâncias que homens vivem. Homens, por exemplo, que quando era criança, menino, foi criado, educado como uma menina, só no meio de mulheres, né? E ali tratavam ele como uma menina. A pessoa, ela cresce, né? E ela acha, por que você acha que ela é homossexual, que ela é gay? Por quê? Porque eu sempre via a minha irmã falando, minha tia falando, minha mãe falando, né? Olha que homem bonito, olha as pernas daquele homem, olha que lindo. E eu comecei a observar, não é que elas tinham razão?
Então, eu concluí que eu deva ser. E muitos, amados, até pelo seu jeito, às vezes, da sua criação, nem pensam, mas às vezes entram, por exemplo, quando criança entra numa escola e às vezes pelo jeito mais delicado, né, menos grosso, que a pessoa começam, os amigos começam a dizer, você é gay, você não é homem não. E a pessoa acaba acreditando que ela realmente é isso, pela circunstância que ela viveu. Na realidade ela não é, mas ela acredita que ela é. É lógico que eu, amado, estou aqui citando extremos, porque tem pessoas, amados, que ela tem uma tendência, é muito difícil, a pessoa, ela começa a criticar ou apontar um defeito. Não sei se já aconteceu, mulher tem muito disso, mas eu já vi em homem também. Você usa uma roupa e de repente várias pessoas começam a criticar aquela roupa que você está, né? Você abandona ela, né? Ela perde, ela gostava tanto, mas ela já não gosta tanto, ela perdeu a identidade, o gosto dela foi perdido. Eu não gosto, mas por quê? Porque todo mundo fala que está feio, então eu não quero mais. Então, às vezes essa influência, às vezes tem pessoas que são muito fracas em sua opinião. Eu lembro até uma vez que um pastor, ele disse de um colega que ele tinha na classe, né, na escola, ele tinha no ensino fundamental, tinha um amigo, e esse amigo era muito... Sim, sabe aquelas pessoas que não têm uma opinião muito firme, então é motivo muitas vezes de brincadeira dos outros, né? E soltaram um flactus na aula, né? Um cheirinho meio desagradável, saiu ali naquela sala, e de repente ninguém sabia quem era, e um olhou para o outro, daí de repente um olhou para esse amigo dele e falou, foi você, né? Foi você. Aí o outro virou, foi fulano e tal. Ele falou, não foi. Aí o outro falou, foi sim. E ele começou a ficar quieto, foi. Aí a hora que terminou a aula, acabou a conversa, né? Terminou a aula, saiu, ele chegou para o amigo dele e perguntou, escuta, foi você que soltou o pum lá na sala? Ele falou, eu achava que não, mas todo mundo falou que foi, então eu acho que foi. E tem gente, então, que é mais ou menos assim. Quando os outros começam a apontar algo, acaba perdendo a sua postura e a sua posição. É lógico que existem muitas situações, por exemplo, pessoas que não foram valorizadas pelos pais, e os pais não elogiavam, não tratavam com muito carinho, e a pessoa, então, ela acha que ela não tem importância nenhuma, né? Não só para os pais, mas como outras pessoas. Então, muitos problemas emocionais, amado, eu diria que, na sua grande maioria, são decorrentes de uma crise de identidade gerada por circunstâncias ou por situações não muito agradáveis vivenciadas por pessoas. E nós, amado, que hoje estamos em Deus, nós temos que entender qual é a nossa identidade, independente das situações ou circunstâncias que nós vivemos. A palavra de Deus, amados, ela diz, em João, no capítulo 10, no versículo 10, que o diabo, ele é um ladrão que ele veio roubar, matar e destruir, sabe? E uma das coisas, e na realidade o diabo, ele não quer roubar, ele não quer destruir somente coisas, roubar as suas coisas, seus bens, mas ele quer roubar principalmente a identidade das pessoas. Então, o diabo, ele tem os seus artifícios, ele usa pessoas, amados. Sabe, muitas vezes uma pessoa que está lutando contra um sentimento homossexual, o diabo vem, né, vem soprar coisa no ouvido da pessoa para ela acreditar que é ela que está falando. Uma vez o pastor Eibe falou isso, né, que um rapaz que tinha sido liberto do homossexualismo, e ele então estava vendo um jogo de futebol, e ele então, depois ele conversou com o pastor, e ele falou, pastor, mas está difícil para mim. Ele falou, por quê?
por que? Ele falou, está difícil eu deixar de uma vez. Por que o homossexualismo? Porque sempre me atormenta. Mas por quê? Porque, por exemplo, eu estava vendo um futebol e eu comecei a olhar para as pernas do jogador e eu comecei a falar, que pernas bonitas que esse jogador tem. Aí o pastor Reben falou, rapaz, isso é o diabo que está soprando no seu ouvido, na sua mente. Ele usa a primeira pessoa. Ele não fala você, ele fala eu. Ele chega no seu ouvido e fala eu estou achando, olha, eu estou achando tão bonitas as pernas daquele jogador. Quando ele falar isso, quando você tiver esse sentimento, olha de lado assim e fala, ei, diabo, bem que eu desconfiava de você, que você não é muito chegado. Então, você tem que ficar esperto e saber que o diabo, na realidade, ele quer te descaracterizar. Veja, uma pessoa, às vezes é uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, uma pessoa resolvida, que sabe lidar com situações, não é uma pessoa agressiva, mas de repente, ela começa a ser tão envolvida com circunstância e com situação, com pessoas que a provocam, com atitudes de pessoas que a desagradam, e que ela começa de repente a gritar, e até, amado, alguns cristãos, pasmem vocês, cristãos que falam palavrões, amados. Isso é horrível. E eu diria para vocês, amados, que muitas pessoas, e até cristãos, estão descaracterizados, ou seja, perderam as características da sua verdadeira identidade. Esses dias eu estava olhando minha identidade, minha primeira identidade, que eu fui tirar, e eu tive que prender o meu cabelo, que eu usava cabelo comprido, cobrindo as orelhas, e para tirar a identidade naquela época, você não podia tirar, naquela época não aceitava, com a orelha tapada, com a testa tapada. Agora usa até cabelo aqui na frente assim, coisa horrorosa, mas hoje aceito qualquer coisa, mas naquela época não podia. Então eu prendi meu cabelo aqui, cabelinho preso, e ficou com aquela carinha chupada, magrelo, E o tempo passou, graças a Deus, amados, que eu pude melhorar um pouquinho, Então, graças a Deus que algumas coisas que se descaracterizou na gente foi bom. Aquela feiura se descaracterizou um pouco, Deu uma melhoradinha, Deus deu uma melhoradinha. E normalmente aquela aparência, da pessoa quando chega para Deus, aquela aparência feia, porque a pessoa sem Cristo, sem Deus, é uma pessoa triste, E quando chega, que se converte, ela fica mais bonita, não tem aquela cara enrugada, parecendo uva passa, mas fica mais resolvida, então fica mais bonita. E a palavra de Deus diz que a alegria do coração aformoseia o rosto, está na Bíblia isso. Então, amado, tem gente que é triste, viu? Mas olha, Deus quer te alegrar seu coração, e tirar a tristeza, para que você fique mais bonito, Olha aí como essa pessoa ficou bonita. Dá um sorrisinho para ela, capricha aí, vai. Alegre. Se eu fizer essa cara feia, ele vai achar que você é feio. Você não é. Mas, sabe, amado, nós precisamos entender, então, que nós temos uma identidade em Deus. E que cristão descaracterizado, amado. Sabe, um cristão falando palavrão é uma coisa horrível. Sabe, é uma coisa completamente descaracterizada. Tem gente um cristão brigando, ameaçando. Eu queria pedir que não brincasse com criança na hora da palavra, tá? Criança é uma bênção, mas ela depois você pega a criança, brinca, leva ela lá, para brincar lá, sábado, Dia das Crianças, lá no evento. Dia 12 não leva, está brincando na igreja? Mas pede emprestado, se não for sua, leva, tá? Não tem muito tempo para brincar com a criança. Aqui Deus está falando com você, tá? Deus está querendo mudar algo na sua vida. Eu sei, porque quando eu medito na palavra, Deus está mudando algo na minha vida. É por isso que eu chamo vocês a prestarem atenção. Não vou demorar, é rápida a palavra. Então, amados, pessoas que se diz cristã, ou que é realmente cristã, mas falando palavrão, sendo agressiva,
ofendendo outra pessoa de uma maneira veemente. Amados, isso é um cristão descaracterizado, é um cristão que perdeu a sua identidade. Amados, vamos tomar cuidado. Eu, quando preparava essa mensagem aqui, eu falava, meu Deus, eu tenho que tomar muito cuidado no trânsito, porque muitas vezes, mas no trânsito, a gente fica descaracterizado, principalmente se você é de Campinas, né? Não é fácil, não. Você muitas vezes entra um cordeirinho no carro, e quando você pega no volante, você vira um lobo. Até cara feia, assim, olha para os outros assim, sai de casa, tchau amor, tchau querida, tchau, dá beijinho nas crianças, entra no carro, pega o trânsito, primeiro semáforo, você, seu cavalo, estúpido, ignorante. Então, sabe, amado, não perca a sua identidade. Você tem uma identidade de Deus, Deus te deu. Não se descaracterize por causa das pressões dessa vida, por causa das circunstâncias adversas que nós estamos vivendo. Então, amados, dentro da igreja, quando nós chegamos, nós somos pessoas descaracterizadas, nós somos daquelas pessoas que não levamos desaforo para casa. Amados, nós, cristãos, nós levamos sim desaforo. Aliás, nós nem levamos, nós levamos até a Deus. Deus, está me ofendendo, mas eu confio em Ti. Então nós temos que aprender a lidar com as nossas fraquezas, com a força do Senhor, sabendo quem nós somos, mesmo em momentos difíceis. Tem gente que diz, eu não consigo. É porque você ainda não sabe quem você é e o poder que tem dentro de você. Há um poder dentro de você e que você tem que usar. É o poder de Deus, é o poder no nome de Jesus. É o poder que muda a nossa vida, muda a nossa história, muda os nossos relacionamentos, muda o nosso comportamento. Nós somos pessoas transformadas por Deus. Essa é a nossa realidade. Então, amados, mas muitas pessoas estão descaracterizadas. Agora eu quero dizer, queridos, que Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus, Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque quando a palavra de Deus diz em João 10,10 que o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir, logo a seguir Jesus diz, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Não deixa, amados. Muitas pessoas estão sendo roubadas no melhor da sua vida. Por quê? Porque não aceita uma posição diferente da sua. Não aceita um comportamento diferente do seu. Religiosidade, como nós ouvimos o pastor Adailton falar domingo. Amados, ame as pessoas. Ame, mas para você amar as pessoas, você tem que saber quem você é e amar primeiro você. E Jesus, Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E se você por algum motivo, em algum lugar, tem perdido a sua identidade e tem se descaracterizado, se aquele cordeirinho, aquela ovelhinha tem se transformado, sabe, num lobo, sei lá que bicho mais feio, né? Um hipopótamo? Não, isso aí, deixa quieto. Mas, sabe, amado, não perca as suas características. Então, deixa nesta noite Deus restaurar quem você é nele. Nesse texto aqui que nós lemos, amado, diz assim, mas vocês são, mas você é, ou nós somos, diz aqui, geração eleita. Amados, é Deus, essa é a palavra de Deus. Está falando para aqueles que nele creem, para aqueles que entregaram a sua vida nas mãos dele, aqueles que decidiram viver na palavra de Deus, aqueles que decidiram se batizar, porque decidiram viver em Deus e para Deus. Diz, você agora faz parte de uma geração eleita. Amados, você não é qualquer pessoa para Deus. Você é uma pessoa eleita, escolhida. Deus tinha tantos candidatos querendo estar com Ele, mas Ele te escolheu, Ele me escolheu, Ele escolheu este povo. Você então faz parte deste povo, dessa geração
eleita. A palavra de Deus também diz aqui que nós somos, que vocês são sacerdócio real. Amados, sacerdote é aquele que tem a incumbência de manifestar a glória de Deus ao mundo. É aquele, no Velho Testamento tinham os sacerdotes bíblicos, e tem ainda no Novo Testamento. O sacerdote é aquele que leva Deus até o povo, e leva o povo até Deus. Queridos, diante de Deus, sabe para que serve a nossa vida? Para conduzir pessoas até Ele. Ele é o Rei, nós somos sacerdotes reais. Amados, não só sacerdotes do Rei, mas nós somos filhos do Rei. Então, queridos, nós, além de sacerdotes, vocês são príncipes e princesas. Eu estou dizendo a identidade em Deus que eu e você temos, e que muitas vezes as circunstâncias querem roubar, e muitas vezes tiram a nossa alegria, rouba a nossa alegria. A palavra de Deus diz que esse povo que você faz parte é uma nação santa, amado. É uma nação santa, é uma nação purificada, é descontaminada. Amados, existe um câncer nesse mundo, pior do que esse tumor maligno. Existe um câncer que destrói a emoção das pessoas. É só ofensa, são só brincadeiras pejorativas e agressivas, são só palavras malignas. Por isso que é um câncer que destrói emocionalmente as pessoas. Quantas pessoas destruídas ou destruídas emocionalmente, amados. Nós temos que saber quem nós somos, porque aí nós saberemos também o que nós podemos em Deus. Se você souber quem você é realmente e crer dentro de você, amado, a sua história, ela é mudada. Então nós somos esse povo descontaminado desta maldição, dessa desgraça que chama destruição emocional. E se você entrou aqui destruído emocionalmente, eu quero dizer para você, esta não é a identidade de Deus para você. A identidade de Deus para você é outra. É uma pessoa curada, restaurada, resolvida, porque Ele está te curando nesta hora. Na realidade, nesta hora que você começou a ouvir a palavra, Ele está te curando, está te restaurando, para você ser uma pessoa resolvida, para você levar a presença dEle para outros e dizer: o Deus que me curou, o Deus que restaurou a minha identidade, Ele está te curando, te libertando e restaurando a sua identidade. Deus não criou ninguém depressivo, para baixo, rastejando nas suas emoções, mas Deus é um Deus que quer que nós olhemos para Ele, para cima, porque Ele nos cura, Ele nos fortalece. Queridos, nós somos o povo adquirido. Sabe o que é um povo adquirido? É um povo comprado, e nós fomos adquiridos, nós fomos comprados por alto preço. Você valeu, eu vali a vida do Senhor Jesus. O sofrimento do Senhor Jesus pode ser duro, mas foi assim que Ele nos comprou, foi assim que Ele nos resgatou da maldição que há nesse mundo sem Deus. É com alto preço. Então eu quero dizer, você tem um alto valor, e nós temos um valor tão grande, amados, que Ele colocou em nós o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus. Ele habita em você. Você é uma pessoa valiosa, valorosa. Amados, essa é a identidade nossa. Não podemos deixar por menos e andarmos de qualquer maneira nesse mundo como se não fôssemos nada. Nós fomos comprados por um alto preço, então o seu valor é muito alto. Não se venda por um sentimento, não se entregue a uma ofensa, não se entregue a palavras pejorativas. Não admita que você é aquilo que os outros dizem que você é, porque você está sendo transformado a cada dia, para que você seja cada dia mais a imagem e semelhança
de Deus. É por isso que Jesus te adquiriu, por isso que Ele te comprou por alto preço. E a sua vida, nós somos um povo adquirido para anunciar as virtudes. Sabe o que é virtude? O poder, em algumas versões não diz nem virtude, diz poder. O poder daquele que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ou para aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi chamado para viver na luz, porque você foi chamado para brilhar, você não foi chamado para viver opaco. Então, você foi comprado por Deus, e foi para anunciar o poder de Deus. Queridos, só tem uma maneira do mundo conhecer o poder de Deus, é por intermédio da vida daqueles que creem e têm a sua identidade restaurada. É somente por intermédio de nós. Por isso que em Colossenses a palavra diz que Cristo é em você a esperança da glória. O nome de Cristo só será glorificado neste mundo por intermédio de pessoas que creem e sabem quem são nele. Cristo é em você a esperança da glória. Se você não tiver a sua identidade restaurada, o nome do Senhor Jesus não será glorificado. Por isso que Deus derrama desse poder, dessa virtude, desta glória sobre a vida daqueles que creem. Então, você foi comprado por alto preço. Deus te valorizou muito. Deus te valorizou demais, para que você então pudesse glorificar o nome dele, para que você pudesse anunciar o poder dele. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu lembro quem eu era sem Deus. Eu lembro a minha adolescência, quando eu ia para os bar sem conhecer ninguém, porque eu queria ser feliz que nem aquelas pessoas que também estavam ali querendo ser feliz que nem eu era, mas eu não era porque eles não sabiam, mas eles não sabiam, e nem eu sabia que eles não eram. Bebendo uma bebida colorida, um Campari, on the rocks. Detestando aquele trem, mas fazendo cara de prazer, olhando lá, dando sorriso. Vai ser tonto assim lá no boteco. Sabe, mas Deus restaurou a minha identidade, amados. Posso estar com uma muletinha aqui provisoriamente, mas, sabe, posso estar com a minha mobilidade limitada, mas o amor de Deus dentro de mim não posso limitar. Por isso que eu quero estar cada vez mais perto da glória de Deus. E é tão bom estar aqui, falando daquilo que é vida para nós, aquilo que mudou a nossa vida, aquilo que mudou a minha história e restaurou a minha identidade. Não sou melhor do que ninguém, mas eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu estou aqui para servir vocês, mas eu sei que eu posso servir, porque eu tenho algo para servir. Eu tive a minha história mudada. Eu achava que eu não podia nada. Hoje eu sei que eu posso todas as coisas daquele que me libertou. E Deus, Ele quer que você assuma essa identidade. Você foi tirado das trevas. Você era só trevas. Você foi trazido para a luz de Jesus. Hoje você está aqui para brilhar. Deixa a glória de Deus brilhar na sua vida. Sabe, amados, não permita que situações, que palavras, que circunstâncias, que relacionamentos danificados descaracterize a sua vida, roubando a sua identidade. Deus tem um plano, Deus tem um projeto para a sua vida, e é um projeto glorioso, é um projeto sobrenatural, e aqueles que crerem verão a glória de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Deus, Ele muda a nossa história. Então, essa é a identidade de Deus em mim e em você. E nós precisamos saber quem nós somos. Precisamos assumir isso. Sabe, amados, muitos dizem: mas eu sofro tanto lá na minha família, na minha casa. Amados, se você tem um cônjuge, ou um marido, ou uma mulher, principalmente a mulher que é mais emotiva, né? Mas tem muito homem para baixo também. Mas um marido que vive ofendendo a esposa,
se Ele te chama de feia, amado, olhe para Deus, olhe para a palavra de Deus, olhe no espelho e diga: eu sei que eu sou em Deus. Olhe para essa palavra, olhe para 1 Pedro capítulo 2, você vai ver o que Deus diz acerca de você. Aí você vai escolher se você vai crer naquela pessoa que vive te ofendendo, ou se você vai crer naquele que te valoriza tanto. Você não custou alto preço, você não é qualquer pessoa, você é chamado por Deus. Sabe, tem maridos também que a mulher vive falando: eu não sei porque que eu casei com você, você é ridículo, ignorante, peão. Tem mulher que fala isso. Sabe, amados, não aceite, saiba quem você é. Se você não souber quem você é, primeira palavra ofensiva, primeira situação que você se sentir desprezado por alguém, porque todo mundo tem esse sentimento, porque mesmo que você não é desprezado, o inimigo chega para você no seu ouvido e sopra: olha só, às vezes a pessoa nem está te vendo, está lá tão distraída. Olha, você viu que ela nem olhou para você? Você viu que ela cumprimentou a outra e não cumprimentou você? Gosto de você não. Gosto de você não, você não serve para ele não, você não serve para nada. Você fala: estou me sentindo tão mal nessa igreja. Amandos, o problema não é a igreja. Onde tiver gente, você vai se sentir mal. O problema está dentro de você. Você não entendeu ainda quem você é. As circunstâncias estão dizendo quem você é. Sabe, para mostrar para os outros, você precisa fazer cara feia. Eu lembro que, quando eu era jovem, né, eu era adolescente meio careta, e eu então via os outros andando, e os outros olhavam, então eu punha um chiclete na boca e saía. E depois deixei crescer bigode ainda, para ficar com cara de mais mal ainda. Sabe? Para de fazer esse tipo. Eu descobri que era um tipo que não era minha identidade essa. Eu não sou esse cara. E tem gente que anda aí com a perna aberta, chacoalhando toda, sabe? Isso é coisa de adolescente. Para ser o que os outros querem. Saiba quem você é em Deus. E seja. Você é uma pessoa cheia da presença de Deus, cheia do amor de Deus, cheia da vida de Deus. Sabe, mas muitos dizem: o senhor não sabe o que eu vivo lá no meu trabalho, o senhor não sabe o que eu vivo com a minha família, na minha casa. Amados, a Bíblia, eu encerro falando sobre Daniel. A Bíblia fala desse personagem, de seus 3 amigos. Eram jovens, adolescentes, para a juventude de Deus. Sabe que israelita, lá um povo que cria na presença de Deus, fazia parte do povo de Deus, e de repente eles foram numa guerra, perderam a guerra, eles foram levados cativos para a Babilônia, amados. Foram levados para a Babilônia, e chegaram lá porque eram jovens bonitos, foram para o palácio, levados para servir no palácio do rei. E lá naquele palácio, amado, esses jovens, eles tentaram descaracterizá-lo, amados. Tentaram descaracterizar, tentaram roubar a identidade deles, colocaram outros nomes nele. Mudaram os nomes, tentaram mudar o alimento deles. Mas eles se recusaram, amados. E apesar de estarem privados num ambiente que não era a sua terra, não era a sua família, não era o seu povo, um ambiente completamente contrário, e apesar de terem colocado nomes que eu digo que são apelidos neles, apelidos pejorativos para a pessoa que crê em Deus, eles não se descaracterizaram, eles sabiam quem eles eram. E a glória de Deus se manifestou na vida desses jovens, que ficaram lá muito tempo, principalmente Daniel. Ele envelheceu e ficou a vida toda dele lá, e foi honrado em todos os reinos. Ele foi honrado, apesar de terem tentado descaracterizá-lo, tentado roubá-lo. Então, amado, saiba quem você é.
e apelidos que querem dar para você não mudarão quem você é. Brincadeiras pejorativas e tantas outras situações ofensivas não poderão roubar a sua identidade, nem te contaminar e nem te descaracterizar, se você souber quem você é. Pode ser o trânsito que for, pode ser a ofensa que for, se você souber quem você é, você não vai falar palavrão, você não vai agredir os outros com palavras, você pode até chorar, mas para aquele que chora, a alegria vem pela manhã. O choro tem prazo de validade, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Chore, porque o choro é a válvula de escape para um cristão, para ele não explodir. Mude na sua casa, mude no seu trabalho, mude lá no futebol, mude no trânsito da cidade, mude dentro da igreja, seja uma pessoa de Deus, mostre a glória de Deus. Você, amados, é um escolhido de Deus, você é um cristão. Cristão é aqueles que são como Cristo, parecidos com Cristo, ou até pequenos Cristos. Então saiba quem você é, e que nessa noite a sua identidade seja restaurada, em nome do Senhor Jesus, porque você é a expressão de Cristo neste mundo. O pessoal do louvor pode vir aqui já. Então, amados, que Deus nessa noite não apenas fale ao seu coração, mas que você ouça Deus falando para você, e que você saiba, há um poder disponível para você viver aquilo que Deus fez você para ser. Deus te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e você vive para mostrar para aquele amigo incrédulo e sarrista que vive te provocando, para você mostrar ali o poder de Deus. Pessoas muitas vezes vão olhar para você, você que era um boca suja, você que era estourado, você que era um daqueles que não levava desaforo para casa, para lugar nenhum, vão olhar para você e falar: puxa, você se converteu mesmo, hein? Você é crente mesmo, hein? E alguns crentes vão olhar para você e vai falar: também não precisa ser tão crente assim, né? É porque são crentes que não são crentes, são crentes, mas não crê. Então, eles acreditam em Jesus, acreditam em Deus. Em Deus até o diabo acredita e faz mais ainda do que alguns crentes. A palavra diz que ele crê e estremece. Então, saiba de uma coisa: viva aquilo pelo qual você foi chamado para viver, em nome do Senhor Jesus. Amados, eu prego aquilo que eu tenho buscado em Deus, aquilo que eu tenho buscado viver, e eu dou um conselho: esteja cada vez mais perto deste povo, que muitas vezes, talvez, não é o povo que você gostaria, né? Talvez você preferisse um povo, sei lá, né? Com mais dinheiro, sei lá. Mas bonito não tem. Olha que gente bonita. Você era feio, mas agora você está bonitinho. Mas é igual família, a gente não escolhe família. Você nasceu ali. Eu quero que você saiba, esse é o povo de Deus. Esse é o povo vencedor. Esse é o povo que tem uma identidade nova. Você tem uma identidade nova. Busque saber como é a sua identidade e vivê-la em nome do Senhor Jesus. Amém? Que bom que você chegou até o final. Eu tenho convicção de que essa mensagem edificou a sua vida. A nossa igreja é assim, como uma família alegre, que vive e acredita no amor, comprometida com a palavra de Deus e comprometida com você. Eu quero te convidar a compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possível, para que elas também sejam abençoadas e edificadas. Deus abençoe muito você e até a próxima!